E as centrais sindicais fazem hoje atos pelo país com 3 reivindicações básicas: o retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600, um plano nacional de vacinação e medidas de proteção ao emprego. E para falar conosco a respeito, nós temos aqui a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Bom dia, Ivone. Bom dia, vocês estão bem? A gente está bem na medida do possível, né, Ivone? É verdade. Mas eu queria saber de você, primeiro, como é que foi essa articulação para os atos de hoje e como que vai ser a programação? Então, nós pegamos, as centrais se reuniram, né, tiraram esse ato conjunto de hoje e teremos aí atividades no Brasil todo, principalmente em defesa das empresas públicas, né? Vamos lembrar que essa defesa ela é importante para o país, então os petroleiros estão fazendo atividades no país todo, fazendo a discussão com a população do preço justo da gasolina, né, e do gás de cozinha, né, porque normalmente o que eles estão falando aí, né, o presidente, e você vê em alguns meios de comunicação, a culpa do preço do valor do gás de cozinha e da gasolina é por causa do imposto, e nós sabemos muito bem que não é por causa disso. Então, por isso, no Brasil todos estão fazendo essas atividades da Petrobras, e o Sindicato dos Bancários também está em São Paulo com isso, né, fazendo discussão com a categoria, fazendo aí um sorteio para a categoria e conversando com ela sobre que a pessoa vai pagar o preço justo na bomba, que é de R$ 3,50, que deveria ser esse preço aí. E também faremos atividades, né? Aqui em São Paulo será ali na Líbero Badaró, em que nós vamos fazer a discussão da importância do Banco do Brasil para o financiamento da agricultura familiar, né? E além disso, nós vamos conversar aí com toda a população da importância, né, da vacinação, primeiramente, de ter o auxílio emergencial, né, para que as pessoas possam ficar em casa enquanto todos não são vacinados, né, que é um passo importante, porque estão decretando aí o lockdown, e como que as pessoas ficam em casa, né? Então precisa ter uma renda. E o Brasil, nós sabemos muito bem que ano passado o PIB só não foi ficou tão ruim devido a toda a política aí da renda básica aí para as pessoas, né? Que foi uma grande luta das centrais, do movimento social, para que mantivesse, porque nós sabemos muito bem que o Bolsonaro e o Guedes não queriam isso, então nós vamos hoje para as ruas para fazer essas reivindicações para a categoria, né? E conversando principalmente com a população, como que é esse estrago quando você privatiza grandes empresas como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. E ontem a gente teve no Senado a aprovação do texto base da chamada PEC emergencial, que misturou, na verdade, 2 assuntos, né? O auxílio emergencial com contrapartidas fiscais que não tinham esse caráter emergencial, mas foi aprovado esse texto com uma limitação, inclusive, na aplicação do auxílio emergencial, né? Uma limitação orçamentária. É necessário agora derrubar isso, né, Ivone? Porque esse valor de R$ 600 ele foi fundamental para as pessoas, inclusive para a própria economia. A gente já sentiu o que aconteceu com o PIB brasileiro, inclusive, né, como desacelerou a tentativa de retomada ali quando o auxílio emergencial caiu de valor, e agora, sem esse auxílio, as pessoas estão aí tendo a sua sobrevivência arriscada e a economia também não anda, Ivone. Não anda porque, imagina, né, todos os governadores e prefeitos não estão fazendo o que deve fazer, né? Então, em São Paulo, o governador de São Paulo foi com um grande discurso, né, contra o Bolsonaro, que é genocida, mas o que a gente tem visto em São Paulo é que também o prefeito e governador também tem sido genocida, quando eles permitem que abram-se as escolas, né? Isso é um absurdo, e a POSP também vai fazer hoje manifestações, né, os professores, a POSP, que é aqui de São Paulo, mas no Brasil todo também, os municipais e também
os professores contra a abertura das escolas, né? Todo o nosso movimento sindical, ele entende essa questão de que as mães, muitas vezes, como tem essa bagunça toda no país, porque não tem uma ordem unida, então as mães são obrigadas a saírem de casa, os pais irem trabalhar, né? Porque não foi decretado lockdown, ou então porque você não tem o auxílio emergencial para ficar em casa, e você não tem com quem deixar seus filhos, e também está acontecendo um outro fator, né? As crianças não têm comida em casa, né? Então a escola é a única forma delas comerem, né? Então o governo não deveria estar nesse ponto, ele deveria, tanto municipal como estadual, dar as condições para que as pessoas pudessem ficar em casa e não precisar voltar às aulas, né? Porque o que a gente percebe é que adianta, né, o lockdown em São Paulo, fecha vários comércios, mantém escola aberta e mantém igrejas abertas, né? E a gente percebe que tem algumas, não todas, né? Mas alguns aí, igrejas, por exemplo, no Paraná, que foi fechada com um culto com 2.000 pessoas. Isso é uma irresponsabilidade danada, né? E também que a gente ouve aí, né, de alguns religiosos para as pessoas não se vacinarem porque isso é prejudicial, que vai ter algum tipo de doença. Então é uma irresponsabilidade que a gente percebe que está acontecendo no país, né? Principalmente dos governadores. Então a importância aí realmente de você ter o distanciamento social enquanto todo mundo não é vacinado, né? E lembrar que nós não temos vacina hoje por uma irresponsabilidade, né? Por uma vontade mesmo do nosso presidente genocida, porque ele teve a oportunidade de comprar vacinas e não comprou, né? Então hoje nós estamos nessa situação, a culpa é dele, né? Então por isso que nós estamos indo para a rua para fazer a denúncia e exigindo, né? Porque os trabalhadores estão morrendo, né? As pessoas estão na linha de frente, estão trabalhando, por exemplo, os bancários das agências bancárias estão adoecendo, estão morrendo bastante agora, principalmente por causa dessa nova cepa que está circulando já no Brasil todo, né? Ivone, você falou a respeito da importância do Banco do Brasil, por exemplo, no financiamento da agricultura familiar, ainda mais nesse momento de pandemia em que tivemos aí alta em diversos itens alimentares aí por conta do agronegócio, mas os bancos públicos também são importantes de outras formas, né? O auxílio emergencial mesmo não teria sido tão fácil de executar se não fosse a capilaridade de uma instituição que nem a Caixa Econômica Federal. E em outros momentos do Brasil, como na crise de 2008 e 2009, os bancos públicos tiveram um papel fundamental. Só que hoje, no governo Bolsonaro, eles têm um papel similar, pelo menos essa é a ideia da equipe econômica, que eles têm um papel similar à de um banco privado. É importante também fazer esse diálogo com a população para que ela consiga compreender esse papel do banco público, Ivone. Sim, por exemplo, hoje cada dia é um ataque diferente ao banco, né? Então a Caixa Econômica, eles têm feito o ataque porque eles estão dividindo a empresa, então criou-se um banco digital e que a intenção é futuramente vender esse banco, né? Você transforma o banco digital da Caixa numa subsidiária e depois vende, porque vamos lembrar que tem aí a justiça, né, não permite, né, fazer a privatização das empresas sem passar pelo Congresso, né? E isso foi uma grande luta aí da nossa confederação, junto com a FENAI, né, que é dos funcionários aí da Caixa, que é uma associação nacional, e que, então, como eles não podem vender as empresas como um todo, então eles estão picotando as empresas para vender, não estamos vendendo, não estamos privatizando a Caixa ou o Banco do Brasil, nós estamos privatizando uma subsidiária aqui. A mesma coisa que eles estão fazendo com o Correio, né? Não estão privatizando o Correio inteiro, estão dando a parte mais lucrativa e estão deixando o bagaço, né, para ir para o Estado. E o Banco do Brasil, ele hoje, por exemplo, ele financia aí 67%, né, de crédito para a agricultura familiar, né, para o agronegócio, para a agricultura familiar, que é diferente do agronegócio, né? Isso em 2020 foram 27 bilhões. E aí vamos lembrar que os pequenos agricultores, eles são responsáveis por 70%, né, dos alimentos produzidos, né, que nós consumimos, né? Então, os bancos privados, normalmente, eles financiam aí empresas de agronegócios, né, que a intenção deles é fazer exportação. Então, quem fica aqui no país, que produz para nós internamente, está começando a ficar sem crédito, porque o Bolsonaro está cortando isso, né? Além do mais, vários municípios, dos 4.000 e poucos municípios, nós temos agências em
quase 90% desses municípios, e quase 1.000 municípios só vão ter agências da Caixa ou do Banco do Brasil. E agora eles estão querendo, o projeto, por exemplo, de reestruturação do Banco do Brasil é fechar essas agências desses municípios que tem só aquela agência, né? Então isso é um absurdo, né? E é uma contramão. O Brasil está indo na contramão de vários países, né? Então, quando você vai na Europa, os bancos mais, vamos dizer assim, mais lucrativos, né, mais estáveis, né, fortes, né, os maiores bancos da Europa, eles são, de alguma forma, estatais, né? Os investimentos que vêm para o mundo inteiro são de bancos estatais, porque os bancos privados, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro que tem, ele vai comprar títulos, né, da dívida pública do governo para ganhar imediatamente aí na bolsa, né, o lucro. Então ele não faz financiamento. A maioria dos financiamentos no país hoje, do Brasil, com mais de 5 anos, né, o prazo de maior de 5 anos, são feitos pelo Banco do Brasil e da Caixa. Então ele é fundamental para a nossa economia. E o Bolsonaro e o Guedes estão querendo acabar com isso, né? Então, por isso que nós estamos na rua em defesa dos bancos públicos e também em defesa da Petrobras, né? Porque é um absurdo o que eles estão fazendo com o nosso patrimônio, né? Quando vincularam isso à venda da gasolina aqui ao dólar, né? Isso é uma coisa, assim, absurda se imaginar. Então, a gente produz, né? E o preço dele tem a ver com o preço do internacional, e o dólar cada vez mais subindo. Então nós estamos dizendo o seguinte, vai chegar quanto aí o litro da gasolina, né, dessa forma, né? Então é por isso que hoje nós estamos nas ruas aí fazendo essa conversa inteira com toda a população que está na rua e está sofrendo tudo isso todos os dias, né? E sobre a mobilização de hoje, teremos esses atos presenciais em diversas capitais, diversas cidades do Brasil, seguindo, obviamente, os protocolos sanitários, mas também existe a possibilidade de participação remota, né? Como que as pessoas podem se mobilizar virtualmente hoje, Ivone? Olha, tem lá no site nosso, né, do sindicato e da nossa confederação, tem todos os lugares onde estaremos hoje no Brasil todo, né, junto com os petroleiros e as centrais dos lugares. Lembrando que várias cidades do país já estão na fase preta, né, que não tem mobilização nenhuma. Então eles vão ter, mas mesmo assim vão ter carros de som, né, circulando nessas cidades. Em São Paulo nós colocamos, não tem distribuição de material, né, até assim, tem alguns lugares, pouquíssimos, mas a maioria são sons, né, e como eu falei, nós temos um ato aí na Líbero Badaró, em frente lá ao Banco do Brasil, com uma distribuição simbólica aí, que nós estamos fazendo um ato junto com o MST também, né, discutindo, são 4 toneladas de alimentos, né, e que nós, em parceria com o MST, nós estamos fazendo a discussão da importância do Banco do Brasil. E as pessoas virtualmente, elas tem lá no nosso site na pressão, né, que é o da CUT já, utilizando isso para essa mobilização de hoje, né, para mandar essas nossas reivindicações para os deputados, para os senadores, e também temos lá as nossas tags, né, as hashtags, né, da nossa campanha, que é o do Banco do Brasil, né, da vacina já. Então é importante que todo mundo suba esses itens hoje no Twitter, coloque no seu Instagram, campanha, no seu Facebook. Então é importante também as pessoas participarem na rede, porque isso vira assunto, né, do momento, todo mundo conversando, para que a gente possa realmente levar esses assuntos, né, para a população como um todo, né? O WhatsApp, então nós temos lá os cards do WhatsApp nos sites da CUT e também dos sindicatos, e é importante todo mundo se engajarem nessa campanha aí, quem está fazendo isolamento social, como, por exemplo, em São Paulo, boa parte da categoria está em home office, e ela tem feito isso, né, participado das nossas campanhas virtualmente. Tá certo, Ivone, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um prazer, né, um bom dia para vocês, um bom dia de luta para nós, né, que é isso que nós vamos fazer hoje no movimento sindical, ir para as ruas, fazer a denúncia desse governo genocida que é o governo Bolsonaro. Bom dia, Ivone. Nós conversamos aqui com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.